Saudações no nome de Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe nesta tarde. Sem mais tardar, vamos nos colocar de pé. Abriremos nossas Bíblias. O livro de João, capítulo 1. Leremos apenas o verso 4. Oremos. Obrigado, nosso Senhor. Deus, Criador dos céus e da terra, nos protegeste desde domingo até hoje. Por tudo que tu fizeste por nós de bem, para que possamos ter digno, possamos ser branco como a neve. Abençoa a presença de cada um. Abençoa as escrituras na qual leremos. Abençoa as ofertas e o dízimo que serão dados. Cura os doentes. Consola os aflitos. Dê solução a todos os nossos problemas. E a glória e honra porta a ti. Abençoa a escritura que na qual leremos. Unge os lábios, unge também os ouvidos. Tudo pela tua glória. E tomamos autoridade contra todos os maus espíritos que não confessam o seu nome. Seu nome, Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nos colocados de pé diante daquele espírito que vão longe lá nas estrelas. Que o Espírito Santo possa dominar o nosso meio. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amen. Ce qu'a laissé les gazans, mais la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. Ce qu'a laissé les gélèques, les agiles l'a dévoré. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Zambé a palavra d'écriture. Que o Senhor abençoe a sua escritura. Podemos sentar e leremos em João capítulo 4. Jean chapitre 16. João capítulo 7, aliás. Verso 16. Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. O Senhor abençoe a sua escritura. Nós estamos alegres diante do nosso Deus, pois Ele é quem toma conta de nós. Domingo estávamos aqui juntos. Falamos sobre o gafanhoto. Vimos que o gafanhoto ele veio comer as folhas da árvore. Nós vimos que as folhas tipificam a comunhão fraternal, a comunhão divina, a confraternização dos irmãos. É isso que o gafanhoto veio devorar da igreja, que ele veio tirar da árvore. Portanto, já não temos tempo de voltar atrás, porque estamos a pensar. Promis que nous avons beaucoup demeuré dans l'amour. Temos que demorar muito no amor. Demoramos muito nos frutos. Mais le reste, il y a phase, il y a Nyamango. Mas o resto das fases do animal, presque en grosso modo. Falaremos em grosso. Aujourd'hui, nous parlons sur ces démons appelés les gélèques. Hoje estamos a falar sobre o gafanhoto. Gafanhoto? Não, gélèque. Sauterelle é dimanche. A locusta. Ok. Bachete, asante. Lá. Ok. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e irmãs. Totangi na mokanda ya Joël. Nós lemos no livro de Joel. A Bíblia diz: Oyo etikaki gazam. O que a lagarta deixou, sauterelle yaki boliango. A locusta veio comer. Gazam yaki fruit. A lagarta comeu o fruto. Atikaki makasa na nzete. Deixou as folhas na árvore.
Tango a changé forme. E quando ele mudou a forma, Aí esse na deuxième forme, a deuxième phase. na segunda fase, Essa fase ya libanki. a fase do gafanhoto. Ya soterele. O gafanhoto. E esse soterele aí colhia nini? Aí o gafanhoto, o que ele veio comer? Libanki aí colhia macassa. O gafanhoto veio devorar as folhas. Mesmo na bomoto botando na ti. Mesmo assim, na forma humana, Só como ni libanki. se tu veres, Souvent, e logo na ya colhia essa na macassa. a sua alimentação, o que ele se alimenta são folhas. Natira libanki alingami colhia A macassa. natureza do gafanhoto é de se alimentar de Yango folhas. natira, yango pe natira demo wana zwaki. A essa natureza que aquele demônio, Amona kete, ele viu que, lokola gazame. assim como a Aliye lagarta kaka bambuma. só comeu os frutos, Natiki makasa. deixou as folhas, Nasko na kolia makaso ya então tika. eu irei devorar as folhas que restaram. Aliaki la comunhão fraternelle. Ele devorou a comunhão fraternal. A changé sur la troisième Ela phase. mudou pela terceira fase. La troisième phase là, Terceira fase, les gelek. a locusta. Les gelek, A locusta, ye aye kolia nini? o que ele veio devorar? Aye kolia oyo sotere la tikaki. Ele veio devorar aquilo que o gafanhoto deixou. Alongoli mbuma, alongoli makasa. Já tiraram os frutos e as folhas. Zete tikala kiskona nini? Agora ficou o tronco. Tikala ki na écorce. O tronco. Yango les gelek aye kolia. Foi isso que a locusta veio devorar. Gelek aye kolia écorce zete. A locusta veio devorar o tronco da árvore. Não é bem tronco. Eza écorce, eza poso ya zete. Quer dizer, as cascas da árvore. Poso ya zete. As cascas da árvore. Omoni soza na zete manga. Se você tem uma Be ya madeira caju. ou uma Ebele ya cadeira, bato baya kozwa ba écorce wana tem várias zete. pessoas que vêm buscar aquelas Baposo wana cascas. zete. Aquelas Wana cascas de kosala tronco. bakisi. Para que possam fazer Ya medicamentos hémorroïde. de Et ainsi hemorroide de suite. e assim por diante. Alongola poso ya nzete. Vai vir tirar as folhas da Alongo árvore, lango. as cascas. Soki olongoli poso ya Se nzete, você tirar toda a casca, nzete omona atikali você verá que a árvore akomi fica, pembe, ele fica assim branquiçado. atikali mokuwa. Ele fica tipo osso. Poso na ye likolo ya pembeni pembeni elongwe. Quer dizer, as suas cascas Poso saem. wana ya nzete Aquela casca yango nde ebombaka é nzete. que protege a árvore. Eza couverture ya nzete. Ele é cobertor do tronco da árvore. Et puis E poso também wana ya nzete aquela mesma casca, oyo babengaka na kikongo bula lenti. Na kikongo babengaka bula lenti. de como chamam isso aí? Oui. Poso wana nzete Aquela casca yango ezali conducteur é que é o condutor ya vie ya nzete. da vida da árvore. Mai vie ya nzete usi na mesisa Quer dizer, aquela toda água Ele na que poço, vem das raízes, sobe asintiki nas na cascas, babranche sai até nos eke na ramos, bafleur vai nas flores, eke na bafruit. vai nos frutos. Donc poso yango ezobomba Quer ezobatela dizer, mpe aquela nzete. casca é que protege a árvore. Sikoyo yango mosala demo na ekosala É o trabalho que a locusta vem fazer. na troisième phase na A ye terceira fase. aye kolia poso ya nzete. Ele veio devorar as cascas. Alors poso wana nzete Aquela mesma casca yango ezali couverture. é que era cobertor. Sikoyo spirituellement Agora, espiritualmente, na église na igreja, otola mondimi ou então para um to na crente, église, ou na igreja, qu'est-ce que ça signifie? aquela casca significa L'écorce aquela casca, poso wana nzete aliaki aquela casca que a locusta devorou, elingi koloba quer dizer, eza doctrine é a doutrina, doctrine ya a église. doutrina da igreja. Diable O diabo, amoni ete ele viu que, lokola église yango assim como essa igreja etikali so na bolingo te, já não tem amor, bolingo ntina longoli yango deja, já devorei o amor, communion fraternelle mpe ya bomoko na a longoli deja. fraternização também já tirei. Sikoyo Agora, lokola bazolingana te, não estão se amar, bolingo eza su te, não tem mais amor, bayokanaka su te, não tem baza confraternização, su mpe na lisanga na bomoko já te. não tem a comunhão. Tika nakende kolongola bango Não deixe eu tirar-lhes doctrine. a doutrina. Frère, Irmãos, frère, irmãos, la doctrine a doutrina dans l'église, da igreja c'est quelque chose de très é important. algo muito importante. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Une église Uma igreja qui n'a pas la doctrine que não tem doutrina n'est pas une église. não é uma igreja. Ça, c'est la vérité. Isso é verdade. D'autant que Jésus, Kolonabisu, Nós vemos aí Jesus, nosso notre Senhor, sauveur, nosso Salvador. envoyé na Quando mokili, ele veio aqui no mundo, ayaki na doctrine na yemo. ele veio com a Azali na sua doctrine. própria doutrina. Azali koteya. Tem uma doutrina que ele pregava. Doctrine, on a Jésus na koteya. Essa doutrina que Jesus pregava. Yalobi, Ele disse:
ezalaki doctrine eza côté ya Era uma doutrina que ele eza pregava. doctrine pe ya tata na ye. Não era a sua própria doutrina, mas do seu pai. C'est pourquoi mes frères et sœurs, Por isso, meus irmãos e irmãs, biso en tant que bandimi, nós como crentes, surtout les prédicateurs, principalmente pregadores, proposent la doctrine particularité. você não pode ter uma doutrina Nous particular. devons avoir seulement Nós temos que ter apenas une seule doctrine. apenas uma só doutrina. L'église de A Jésus-Christ, igreja de Jesus Cristo, l'église a apostolique igreja apostólica, avait une seule doctrine. tinha apenas uma doutrina. Quelle est la doctrine? Qual é essa doutrina? C'est la sainte doctrine. É a sã doutrina, La doctrine biblique. a doutrina bíblica. Oui, mes frères et Sim, sœurs. meus irmãos e irmãs, La doctrine est très importante. a doutrina é muito C'est la importante. couverture de l'église. É a cobertura da igreja. Ça, c'est la vérité. Isso é verdade. Ce qui, Se, doctrine le moins l'église, se a doutrina for tirada da Doutrina igreja, dele. se a doutrina estragar, frère, irmãos, c'est la mort. é a morte. C'est la mort. É a morte. C'est la vérité. Isso é verdade. Nous devons avoir la doctrine. Temos que ter a doutrina. Frère Branham ici, Irmão Branham aqui, je ne vais pas lire beaucoup à cause du temps. não lerei muito por causa do tempo. Na lingina za lombango. Não quero ser um pouquinho breve. Une église Uma igreja sans doctrine n'est pas une église. sem a doutrina não é uma igreja. La doctrine doit être enseignée. A doutrina deve ser ensinada. Ça, c'est la vérité. Isso é verdade. Jésus avait sa doctrine. Jesus tinha a sua própria doutrina. Branham avait la doctrine. Branham também tinha a sua Paul doutrina. avait la doctrine. Paulo tinha a doutrina. Quelle est la doctrine qu'il prêchait? Qual é a doutrina que eles pregavam? Pendant que tu as la doctrine de Jésus. Eles pregavam a doutrina de Jesus. La doctrine biblique. A doutrina bíblica. Doctrine numéro 1. O que quer dizer doutrina? Ezali interprétation ya ba É écriture. a interpretação das escrituras. Doctrine ngoloba A doutrina quer dizer eloko biso tondimelaka. aquilo na qual nós nos apoiamos. Je crois ma sœur, ma frère, Eu creio que as irmãs, toyebi doctrine na irmãos, biso. todos nós conhecemos a nossa Soki doutrina. mutu aye awa Se alguém vier akobala aqui bino e começar a nos dizer, ndenge eza boye assim que estamos aqui, il faut tozwa libasi nós queremos ter nakomba batizado Branham em nome de Branham. nakanisi ebele bakofutuka. Oh, Eu penso que muitos aqui vão makambo assustar. ewuti wapi? Essas coisas vieram. Makambo ewuti wapi? Essas coisas vieram. Mpona nini? Por quê? Parce que yango te mondimaka, Porque não é aquilo que nós queremos. yango te tondimaka, Não é aquilo que nós queremos. yango te ekutami na Não bible. é aquilo que está na Bíblia. bokomona yango eza eloko moko ya bopaya. Nós veremos isso como algo Donc estranho. doctrine Quer dizer, doutrina ezali é eloko moko algo, interprétation ya bible, a interpretação da Bíblia, interprétation ya a baécriture, interpretação das Escrituras. donc eza enseignement É um ensinamento ya biblique. bíblico. Doctrine A doutrina eza são princípios que nós sustentamos. baprincipe biso tosutenelaka. São princípios na qual nós sustentamos. Ce sont des convictions São convicções sur les écritures. sobre as Escrituras. Et aussi c'est la foi. E também é a fé. Oui, mes frères et Sim, sœurs, meus irmãos e irmãs. les doctrines A doutrina doivent être aussi enseignées. deve ser também Quel est ensinada. le rôle de la doctrine? Qual é o rolo da doutrina? A Doctrine, doutrina, rôle de la doctrine, ao seu desempenho, abezali, pour garder é para guardar les gens as pessoas dans la ligne de la parole na linha da palavra et pour les rendre solides. e para que as pessoas tornem-se sólidas. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Rôle de la doctrine, Ao desempenho da on a doutrina garder bato bazali na mulongo ya é para guardar as baécriture, pessoas que na estejam na mulongo ya linha Biblia, da Bíblia. babima te na Mas não mulongo, possam sair da linha, baza na mulongo ya mas que Biblia. estejam na linha. Oui, Sim. une église sans doctrine n'est pas une Uma igreja église. sem doutrina não é uma igreja. Oui, mes frères, Sim, meus irmãos. c'est comme un pays. É como um país, Mokili, o mundo. mboko ezanga mobeko, Então, uma cidade ou um país mboko que não ezanga tem lei, constitution, um país sem constituição, n'est pas un pays. não é um país. Chaque pays Cada país a sa loi, tem a a sua ses lois, constituição, tem as suas a leis, sa constitution. tem a sua constituição. Oui, mes frères, Sim, meus irmãos. c'est ainsi É assim. qu'une église Uma igreja sans doctrine sem doutrina n'est pas une église. não é uma igreja. Pour être une église, Para ser uma igreja, il faut avoir une é doctrine. necessário que haja uma doutrina. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Même l'église au total, não é ba- Mesmo essas dénomination. igrejas que nós vemos denominacionais, To benga ngo ba église. nós chamamos elas de igrejas Baza na ba doctrine na bango pe. porque eles também têm suas doutrinas. Eza la faux. Seja falsa, Mais eza na ba doctrine na bango ba ndima. mas é aquilo que eles apoiam. Até eza faux. Mesmo se Mais for baza na errado, doctrine bango. mas eles têm a sua doutrina. Biso awa Ah, nós aqui bakimbangise os quimbanguistas, toliaka makaku te. nós não comemos macaco. Bakimbangise baliaka makaku te. Os quimbanguistas não comem Baliaka macaco. ngulu te. Não comem porco.
wana eza doctrine bango. Aquilo é doutrina So tu mesmo. bango pona nini? Você pergunta por quê? C'est parce que Ah, por quê? tango Jésus abenganaki ba démon, Ah, quando Jesus expulsou os demônios, bakotaki ba démon babimaki ba aqueles legion, demônios que saíram da legião bakekota na bangulu. entraram nos porcos. Yangana toliaka bangulu te. Por isso é que não comemos porcos. Soko pesi bango question. Se Me você bangulu perguntar, wana mas esses mesmos porcos, bakenda kodinda na mai. eles entraram na água, Bapotaki mbango bakekota na mai. emergiram nas águas. Soko mai pe bomelaka si mai te. Então, quer dizer que vocês também não bebem água. Asuki. Ah, eles terminam água. Bani ezali eloko bango bandimaka. Porque é algo que eles Eza nango creem. fome, É falso, mas bango bazondima ngo kaka. eles sustentam aquilo. Bolia ngulu te bomela pe mai te. Não comem porco, então Opa, não bebem porco tem na água. mais. Porque os porcos emergiram nas águas. Omoni biloko bazondima. Então, as coisas que Biso acontecem, pe église ya Nzambe. nós também, a Omoni igreja de Deus vivo, toza na doctrine so ndimaka. temos a nossa doutrina que nós cremos. C'est la Bible. É a Bíblia. Yango frère bana nazali koloba. Você que irmão Brandon está Soki dizendo, nalobi likambo, se eu dizer algo, botali yango. vocês verem, Genèse, banda na Genèse. se virem, de Tira Apocalipse, Gênesis exato. até Apocalipse não tem, Botia yango pembeni. coloquem de Mettez ça à lado. côté. Coloquem aquilo de lado. Amen. Amém. La doctrine, c'est une chose très A importante. doutrina é algo muitíssimo importante. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Toute personne dans son église Todas as pessoas na sua igreja doit être en parfaite harmonie avec la doctrine de son têm église. que estar em perfeita harmonia da Nenge doutrina da tozawa sua moto igreja. nyonso. Assim que estamos aqui todos Ozala juntos, mwasi. seja mulher, Ozala mobali. ou homem, Frère. irmão, Frère. irmã, Nenge tozawa. assim que estamos Tokolo aqui, ndimi. assim que você creu, Tozala une place moko. estarmos em mesmo Tozala lugar, l'église moko. sermos a mesma igreja, Donc, il faut ozala en parfaite harmonie. você tem que estar em perfeita Na harmonia doctrine oto ndimakawa. na doutrina na qual nós cremos Koloba aqui. tete ngana kende ngana Eu kaka. vou dizer que eu sou bom, Makambo bango mas bateyaka. o que eles Makambo pregam, bango bandima ngana o que ndima eles ngo te. creem, eu não acredito. Non. Não, Wana usobe bayemite loko. Soza porque kusala. você não sabe o que você está vindo fazer Tu aqui. dois soutenir la Você tem que cause. sustentar a coisa. Faut soutenir doctrine. Tem que sustentar a doutrina. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. C'est la même chose. É a mesma coisa. Avec un ministre, Com um ministro, le serviteur de Dieu. um servo de Un Deus, ministre aussi o ministro também doit avoir aussi sa doctrine. deve ter a sua doutrina. Un homme sans doctrine, Um homem sem doutrina il n'a pas de ministère. não tem ministério. Oh, nazo na ministère, nazo na Ou ministère. tem um ministério, tem um ministério. Oko tu non di magani. Tá perguntando Azana se você doctrine crê. certain. Ou não tem uma doutrina. Azana do Aquele não ministère. tem ministério. Le ministère. O ministério, Un ministre. um ministro, Quelqu'un qui a un ministère, alguém que tem ministério, il faut y avoir doctrine. ele tem que conhecer a Il sua faut doutrina. y avoir la doctrine. Ele tem que ter uma Il faut doutrina défendre un mot. e tem que Il faut defendê-lo. enseigner un mot. E tem que ensiná-lo. Sans quoi tu n'es pas un ministre. Sem na Tu n'as qual pas de você não é ministério. ministro, você não tem ministério. Oui, mes frères. Sim. Qu'est-ce que tu vas transmettre O aux que é que hommes? você vai transmitir aos Qu'est-ce que tu vas homens? transmettre à O que é que l'église? você vai transmitir à igreja? Alors, doctrine est très importante. Agora, a doutrina é muito importante. Il faut que vous ayez la doctrine. Tem de haver a doutrina. Jésus avait sa doctrine. Jesus tinha a sua doutrina. Paul Paulo, Branham Branham, avait la doctrine. tinha a sua La doutrina. même doctrine A biblique. mesma doutrina bíblica. Alléluia. Amém. Nous n'avons pas le temps de lire les citations. Não temos tempo de Quand ler il va citer citações. la citation de là, Há várias citações c'est la aí doctrine, mais toi on attend. sobre a doutrina, mas não temos tempo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Agora, o que é que se passou? Les Gélec, A locusta, ces démons, aquele demônio, a dévoré devorou l'écorce de l'arbre. as cascas das árvores. L'écorce, c'est la couverture. A casca é a cobertura Et l'arbre, da árvore. l'écorce, c'est la A doctrine. casca é a doutrina. Les Gélec A l'a dévoré. gafanhoto, Et les Gélec, c'est Rome. Rome. Ah, é Roma. C'est Rome. É Roma. C'est Rome. É Roma. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos. C'est Rome. É Roma. Si, pour ceux qui notent, qui prennent les notes, Para aqueles que ici, quand le prophète de s'il c'était démon de Gélec, onde o profeta está falando sobre esse demônio, ça se trouve, je suis dans la brochure. N'habite na téléphone, bino, mais dans la brochure, não conheço se no telefone está onde, mas aqui nessa brochura, brochure, nous autres, ezali na essa paragraphe brochura que eu estou lendo, parágrafo 157. 157. Kotanga yango jusqu'à 160. Você pode ler até 160. Oui. Sim. 157 jusqu'à 160. 157 até 160. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Écoutez. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit.
Olha só o que C'est ainsi ce petit Gélec. é assim que essa pequena. Non, nous pourrions rester longtemps sur ce petit sauterelle, Nós podemos fixar nosso tempo sobre essa pequena locusta, sur ce petit sauterelle, sobre esse pequeno gafanhoto, mais mas sa troisième phase, a sua terceira fase c'était é celle du Gélec. de locusta. Cela a un mauvais nom. Aquilo tem um mau nome. Pour commencer, Para começar, le Gélec, a locusta, que fait le Gélec? o que faz a locusta? Il va dans l'écorce. Ele vai nas cascas, Là, lá, c'est le conducteur de la vie. ele é lá onde é condutor da vida. Il entre dans l'écorce Ele entra lá nas cascas et détruit la couverture. e ele destrói a cobertura. La couverture de l'arbre. Ele destrói a cobertura da árvore. Et ce que la religion, O que é a religião? c'est une É couverture. uma cobertura. C'est ce que le mot religion signifie. É isso que significa a palavra religião. Une couverture. Uma cobertura. 158. 158. Et ainsi ce petit Gélec, E assim essa pequena une locusta, fois entré dans l'assemblée, uma vez que ele entra na assembleia, a fait de tous, ele fez de tudo, a fait de tous, ele fez de todos, fez de todos, de tous des gens solennels, fez de todos pessoas solennels. solitárias. Il a alors ôté toute la communion Ele quebrou todo o companheirismo du milieu d'eux no meio deles. et entrant sous la forme de la sauterelle. Entrou sobre a forma de locusta. Et maintenant, E agora? il vient ôter leur religion, Ele veio tirar sua religião. même enfin des dogmes. Mesmo até Même il a fait des dogmes. E fez dogmas. C'est vrai. Isso é verdade. Il établit une parole non conforme. Ele fez palavras. Il se fait une religion, Aí ele se fez uma religião. rassemblant un groupe d'hommes, Juntando um grupo de établissant un homens. credo. Fazendo um credo. Il a enlevé la religion, Ele tirou a religião. arracha cela de l'arbre de Dieu. Arrancou aquilo da árvore de vida. Il a arraché cela de l'arbre de Dieu. Ele tirou aquilo da árvore de Deus. L'écorce même qui portait sa sève, Tirou as cascas para que aquilo fique seco. qui montait, Aquilo que fazia subir, il ôta cela, ele tirou aquilo. les Gélec. A locusta. Voyez-vous cet insecte? Estão a ver esse 159. 159? Ce Gélec, Essa locusta c'était Rome. é Roma. Dans cette église primitive, Nessa igreja au primitiva. commencement, No princípio, il y avait le groupe havia grupo de la Pentecôte, de Pentecostes. pas les organisations E pentecôtistes. não organizações pentecostais. Non, tout ce qui s'organise est mort. E não tudo aquilo que se organiza é morto. Je vais prouver cela Eu vou vos provar isso. juste dans un instant, É daqui a par alguns les anos. Écritures. Nas escrituras. Mais Mas l'expérience as de experiências la Pentecôte, de Pentecostes, pour qui elle est, por que ele é? c'est pour les catholiques. É pelos católicos. Pour qui d'autre? Por Pour que les outros? méthodistes, Pelos metodistas, les baptistes, les batistas, presbytériens. os presbiterianos. Qu'on a besoin. E Ouais, meu qualquer frère. que ele quer. Estão a ver, irmãos? 160. 160. Remarquez donc, Olha então. eh bien, ce petit Gélec Bem, essa pequena locusta, a commencé à percer ele começou a entrar, pour s'introduire dans l'écorce. a se introduzir nas cascas. Qu'a-t-il fait? O que ele fez? A commencé à lui enlever sa religion, Ele começou a tirar a sua sa religião, couverture, sua cobertura, sa doctrine. sua doutrina. La religion est une doctrine. A religião é uma doutrina. Frère, Irmãos, on peut continuer, on continue podem continuar a Et entender. ça, c'est mon mabé. É um mau demônio. Nous étions avec qui malamu le temps. A água estava boa. Et ça, qui a doctrine en go. Estava com sua doutrina. Plus tard, Mais tarde, après 30 ans, depois après de plus de 30 ans après, mais de 30 anos Plus depois, tard, mais tarde, ma cambe bâti. as coisas estragaram. Os apóstolos morreram. Qu'est-ce que l'église a O fait? que a igreja fez? L'église A igreja Basilico foi Sangana se juntar dans l'État. com o C'est ce Estado. que Rome a fait. É o que Roma L'église fez. catholique A igreja católica romaine. romana. Asalaki O nengini. que ele fez? Azwi bango bayokani. Ele pegou, eles se Tozaga entenderam. yokomoko. Somos uma coisa. Nós nos entendemos. Basali mariage. Fizeram um casamento. C'était le mariage Foi o casamento de l'église, la da religion igreja religiosa
Et la politique. E a política. Dieu n'aime pas les mélanges. Deus não ama mistura. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Rome? O que que fizeram em Roma? Quando eles entraram, as pessoas que estavam com sua doutrina, eles começaram a lhe tirar a doutrina. Começaram a tirar as cascas. Devagar, devagar. Começaram a tirar as cascas. Irmão, a doutrina começou a sair. As temas mudaram. Os apóstolos, eles batizavam as pessoas emergindo nas águas. Ele entra nas águas. Entrando todo ele nas águas. E em nome de Jesus Cristo. Mas esse demônio, ele tirou aquela doutrina, mudou, disse que é a mesma coisa. Tem alguém que foi nas águas, e alguém que está aqui. Em vez de ter emergido, batizar, quer dizer, pouco de água na banheira, na bacia, e estão batizando. Et comment est-ce que immersion que les baptêmes? Já não era mais a imersão. Ce n'était pas par immersion. Já não foi mais por Le baptême imersão. a changé O batismo mudou par aspersion. por aspersão. Et comment il reçoit la matin à maille? Agora foi despejado gotas de água. Irmão, Ce qu'on soit baptême en se Engwana, você foi batizado ce assim, qu'on matin à maille, despejando gotas de et ça água, baptême non biblique. não é um batismo bíblico. Les catholiques nous disent qu'il y a baptême. Foi a católica que veio La alguns batismos. Bible est athée. Na Bíblia não há. La Bible est athée. Na Bíblia não há. Les catholiques nous disent Foi católica que introduziu isso. tu vas courir à l'église, tu vas comment il baptême important. As pessoas na igreja se tornaram pessoas importantes. Ministre aí na église. Ministro veio na Un igreja. ministre à l'église. O ministro veio na igreja, Aí eu quero banzam. ouviu a palavra de Deus. O alinhar na Jesus. Oh, eu quero seguir Jesus. Ali bom me mai na mai. Vamos levar nas águas. O que não dizer na mai. Vamos emergir. Estamos mai a poto. Talvez uma água suja. Non, c'est gênant. Ah, não, aquilo é Ça ne vergonhoso. fait pas se faire. Aquilo não pode se Il y fazer. a un ministre. Ah. Ele é ministro. Vous voyez maintenant mai botia Pegam tout. apenas gotas de água. C'est la même chose. É a mesma coisa. Vous voyez? Tá vendo? C'est un démon terrible. Foi um demônio terrível. Abandi kolongo la doctrine. Ele começou a tirar a doutrina. Eza kandeki moko. Ah, disse que é a mesma coisa. Baptême changé. O batismo mudou. Au lieu de la rekombo na Yesu. Em vez de ser em nome de Comme Jesus, baptême trinitaire. foi um batismo trinitário. Le baptême trinitaire. Foi um batismo trinitário. Formule ya trinité. Na forma de trindade. C'est une doctrine démoniaque. É uma doutrina demoníaca. O tata, como tata, Em mano, nome o do Pai, Santo. do Filho e Espírito Santo. O di mate. Não aceite. Soko zo baptême na mwana. Se você for batizado Changer assim, en tant que Jésus na mude. yete. Enquanto que Jesus ainda Como la não veio, mutema changer. arrependa-se Oza la para que rebaptiser. sejas bem Frère, batizado. Irmão, même non mona solo bao. mesmo eu que estou a falar aqui, Na sua baptême mona eu kala. fui batizado lá na Na sua Católica. yango. Eu fui Nas batizado aulas na naquela Católica? época. Eu estava na Católica. Na zai kundime na sango. Eu Papa acreditava kuti kolobate. nos padres Papa. Olingo ba ba papa. Seri wana na tango bana mte. Papa, eu quando era na Na minha zai ko infância, ndire yende masolala Jesus. eu vinha, tipo, eles que conversavam Olingo com ba Jesus. contre papa. Então, falava To com ko o yoka na Papa. te frère. Não Mona vamos discussion. entender, irmão, discussão. Ngamungo na zwa baptême. Eu próprio fui Na tango taki mona batizado mte. na minha infância. Na kombo tata. Em nome do Pai, Mwana mwalimu santo. Filho e Espírito Santo. Kuti na iba kate. Até não Vai sei. sanga re. Me Oza falaram. oza ki mona mte. Na ibi Você kuti era, kolote. quer dizer, Na na bosa sua kuti igreja. kolongo. Eu esqueci até. Est-ce que não wana lembro. baptême frère? Aquilo é batismo. Baptême faut muta yeba Batismo, a mabele. pessoa deve estar consciente. Bible lobi. A Bíblia diz, Oh Jesus lobi. Jesus disse, Faut kende. vão, Na mukindo idem. mbe. O tia Todo sa mundo mala. negar a boa nova. Oh ya konima. Quem crer Pe ya ko zwa baptême. e for batizado, Tem wana kobika. esse será salvo. Baptême faut muta yoka Batismo, a prédication. pessoa deve ouvir a Muta yoki pregação, mateya. deve ouvir o evangelho. Motema na yeza touché. Seu coração ser Associou-lhe tocado que e ele Yesu nde. acreditar que Jesus Cristo é que morreu na cruz por ele. Abongoli motema. Ele Donc se quelque arrepende, chose esalami na quer motema. dizer, algo acontece no seu coração. A regretter. Quer dizer, ele Azwi lamenta, kokano. ele toma a decisão. Bibi pensa que Jésus est mon Ele sauveur. acredita que Jesus Cristo é meu Salvador. Azwi décision. Ele toma Aquele uma só decisão e vai ser Oyo batizado. bazobaptisema na mite. Mas eles batizam Ayebi criança, kuti eloko ezosala criança te. que não sabe até Ayebi nada, mabe na malamu não te. sabe o bem e o mal. Eza bateme te. Isso não é um batismo. Yango bapesa biso. Isso é que nos deram. Ntango nakomi comprendre sikoyo Quando eu comecei a entender as nakomi coisas, comprendre. comecei a entender. Ok, il faut sikoyo. Ou não Ozwa agora, communion. tens que receber a On comunhão. va les communion. Deve receber a comunhão, irmão. Mpona kozwa communion. Para receber a Tomandi comunhão, kozwa malongi.
Começamos a ter Bacatequismo, catequese, bacatequismo. catequismo. Bapeso mituna. Vamos a te perguntar. Ah, olha, ele não vai. Ou isso quer dizer o quê? Bapeso mituna na classe. Perguntas tipo na escola. Só correci. Se você passar, Ou quando responde bem, conseguir responder bem, ok, sou a primeira comunhão. vai receber a primeira comunhão. Eu sou a primeira comunhão. Nós recebemos a primeira comunhão lá na escola. Irmãos, só que eu respondo da manhã, se você for inteligente e passar, est-ce que c'est ça le christianisme? será que isso é o cristianismo? Cristianisme é da manhã, é Cristianismo não é da inteligência humana. Cristianismo, Cristianismo c'est la nouvelle naissance. é o novo nascimento. Ser regenerado. Ser regenerado. Quer seja que estudou ou não estudou, não sabe ABC, mas se você se arrepender e nascer de novo, você é a mesma coisa com aquele que estudou na universidade, virtualmente. Porque o Espírito Santo que está nele, aquele que estudou na universidade, e o Espírito Santo que está com você que não estudou, vamos levar na verdade, nos dará o temor de Deus. Isso é verdade, irmão. Nós recebemos a primeira comunhão. Padre come aquele grande e nós aqueles pequenos. Tá vendo as coisas que nós acreditamos? Mais tarde, quando eu ouvi a mensagem, eu estava de viagem. Eu estava de viagem. Começaram a me falar. Ao curso de mensagem, eu ouvi a verdade. Disse, isso é verdade. Isso é verdade. Irmão, desde aquele dia eu tomei a decisão. Mas não é isso que a católica faz. Batismo sem conhecimento. Sem arrependimento. Não é um batismo. Sim, meus irmãos. Se você foi batizado naquela forma, deve ser rebatizado. Porque os teus pecados. Aí Deus te perdoa. E deve ser na imersão de água. Onde há muitas águas. Você pode ler Romanos 6. Romanos 6 para nos mostrar. Batismo que nós isso mostra morremos com Cristo. E fomos sepultados com ele. Você já viu pessoas ser sepultadas com a cabeça fora? A pessoa é sepultada todo ali dentro. É isso o verdadeiro batismo. Si nous lisons dans Jean, E se nós lermos em Jean João chapitre 3, tout à João capítulo 3, l'heure. a Bíblia diz, Jean Baptiste écoute. João Batista, ele batizava onde havia águas. Vamos ler em João. Jean chapitre 3. João capítulo 3, verset 23. verso 23. Jean 3, verset 23. João capítulo 3, verso 23. Jean aussi, baptisé à un nom près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Ora, João Batista também é Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Et Jésus, dans les Jean, João, ele batizava onde havia muitas águas. oui, mes frères et Sim, sœurs, meus irmãos e irmãs. c'est ça la signification du baptême. Isso é que é a Ça significado doit do être batismo. par l'immersion. A imersão. Kodindisayo. Quer dizer, ser emergido. Kosopela maite. Não é a expressão. Oui, faisons la combo na Jésus Christ. Deve ser em nome de Jesus Cristo. C'est le acte 2, A segundo Atos 2, verset 38. Lisons. verso 38. Acte 2, 38. Atos 2, 38. Qu'est-ce que la Bible dit? O que a Bíblia diz? Tobanina 37. Vamos começar no 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres: Oh mes frères, que ferons-nous? Ouvindo eles isto, compurgiram-se
em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? A Bíblia diz, depois deles ouvirem a pregação, seus corações foram compungidos e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Vamos ler 38. Bobongola mitema pe moto na kati na bino azwa batismu na kombo ya Yesu Kristo onzambe alimbisa bino masumu pe akabela bino molimo santo. 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Oui. Sim. Só vou continuar. Se você continuar, se na versículo 41 até 41, promessa da para bino, que a promessa é para os seus filhos e aqueles que estão longe, na qual Cristo irá chamar. Deus também viu o nosso tempo. Até hoje, se você se arrepender, Deus perdoará os seus pecados e te dará o Espírito Santo. Aleluia. Amém. Actes chapitre 8. Atos capítulo 8, verset 36 a 38. verso 36 a 38. Ali verão que Nique Chopin, o eunuco Eutiope, Diacre Philippe, com o diácono Filipe. Oui. Sim. Nique Chopin, aquele eunuco Eutiope, ele estava lá em Samaria. Ele viu alguém que vinha de Jerusalém, que lia a Bíblia no livro de Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe: vai se encontrar com aquele homem. Filipe foi rápido. Quando se encontrou com ele, ele perguntou nesta pessoa: será que você está entendendo o que você diz? Aquela pessoa respondeu: como entendereis se não me mostraram? Filipe começou a lhe mostrar. A pessoa de Jesus Cristo. Mostrar o homem Jesus Cristo. Essa pessoa foi convencida. Viu a água. Disse: mas tens aqui a água. O que é que impede? Porque eu possa ser batizado. Filipe disse: se você crer, é possível ser batizado. Essa pessoa disse: eu creio. A Bíblia diz: se você continuar a ler em casa, eles dois entraram nas águas e ele foi batizado. É isso o batismo. Mas a católica veio mudar. Foi a Locusta. Locusta veio mudar o batismo. Ele levou a doutrina. Ele tirou o batismo bíblico. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Depois entrou o batismo trinitário. Batismo trinitário. Mesmo o João Francisco. É um batismo. E aquele nome. Aquela fórmula trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo. Vemos os homens do mundo oculto, os mágicos, eles utilizam aquele título. Por isso que não é uma doutrina bíblica. Temos que fugir daqui. Sim, meus irmãos. Quando eles tiraram a verdadeira doutrina, introduziram dogmas. Introduziram dogmas na igreja. Tiraram a pregação de Deus. As coisas mudaram. Devagar, as coisas mudavam. Mesmo as confissões mudaram. Para confessar os pecados, para pedir perdão, mudaram tudo aquilo. Irmãos, mesmo até a confissão, temos que fazer tudo segundo a Bíblia. Não em todo pecado, nem em todo caso. É necessário que alguém tenha pecado, e passe no meio das pessoas e fica a falar o mal. Não. Não é a maneira bíblica. Não é a maneira bíblica. Aquelas confissões públicas são satânicas. São satânicas. Só porque deixei a carta circular de Irmão Frank.
okotanga lettre circulaire je crois Você pode ler Número na carta circular, 44. número 44, na lettre circulaire 44 a carta circular. Kuna número Frank 44. Nazoroba. Lá, irmão Frank diz: toza na lulenga baconfession wana te nós não estamos naquele Ya tipo de public. confissão em público. Hein? Né? frère Irmão, okeyiba eloko ya frère se for roubar a coisa do irmão, oyibi montre ya frère Bernard roubou o relógio do irmão Bernardo, ozoya na église awa Você vem aqui na ote igreja? frère fa ilega na église ou o irmão tem que passar na ate igreja kosenga pardon para pedir perdão. Oh, frère mas irmão, tozo kosuye matoyi na nós estamos a sujar nossos ouvidos. tosepelaka na biloko wana te Não precisamos alegar com essas coisas. mabe Começar a ouvir o mal. babosoto ya batu Ouvir Eza sujeira de sujeira. pessoas. São sujeiras. eza suyi São tozo na sujeiras. Saint-Esprit Mesmo que você Ya tenha kozoyoka confissão, kaka quando basali você te está ouvindo essas mabe coisas, wana aqueles mãos, ezosuyi yo a déjà sujar. ce n'est pas correct Não é correto. frère asali so ayibi O eloko irmão na ye roubou o relógio do irmão Bernardo. akokende kaka pa na ye Ele deve ir no irmão Bernardo. frère soit Irmão, liga se repartir kosenga Se ele pardon vai se arrepender do Bernardo, irmão Bernardo, ayibaki montre na eu yo roubei teu tala jour relógio. tel et tel No dia de X. azongisi motuko yango Esse aqui Bien o déjà relógio. ezongi ebebi E ebebaki déjà também estragou. bien ayibaki telefone na yo Eu também roubei teu kende pas telefone. les concerner Vai nele, mais conserve. koya na église te Não vem aqui na a igreja. église Ô igreja, olimbisa ngai perdoe-me. nasalaki Que mabe eu fiz mal. ayibaki telefone na batu Roubei o relógio. Ya frère dele, Ekele. irmão yango fulano. naye kosenga pardon Você que vive pedir perdão. ozosuye biso Você está nos sujar. ozosuye église Mas a sujar a igreja. kende pas les concerner tosalaki Vai ao concernido oh non ou não. na ye awa Eu vim naye aqui kosenga pardon e pedir perdão puisque nasalaki ekobo porque eu cometi adultério. frère Irmão, est ce que ntango tozokanga biso mas será que é toza necessário? édifie Nós seremos edificados? édifie te Nós seremos edificados? tozosuye Você está tomisuye nos sujar. tomisuye Está nos sujar. église eza place koyokela A babétise igreja não é lugar de ouvir. osali ekobo Você kende cometeu adultério, kobongisa vai arranjar epai ya moto osalelaki na ekobo pessoa que você fez com ele. si tu es une femme mariée Se você é uma mulher casada, demande pardon à ton mari pede perdão ao teu marido. soki oza un homme marié Se você é um irmão senga casado, pardon pa mwasi na peça yo perdão à sua vice mulher. versa Vice-versa. frère senga pardon pa mobali Irmã pede perdão frère ao senga pardon irmão. pa frère Irmão pede perdão ao irmão. c'est comme ça É assim. mais ne venez pas à l'église Mas não vem aqui na igreja. église ayebi na ye te A igreja não sabe. ayo kosuye Você biso vem sujar a Não, metade você das vai pessoas. Não é. Não é. tokondimaka pardon Nós só oya aceitaremos kosengaka pardon perdão. na église Você pedir perdão na igreja, peut-être soki eza likambo talvez seja algo tu as péché contre que você l'église pecou contra a si igreja. tu as péché contre Se l'église você pecou contra a église igreja, abeti mabaku a igreja ayebi professor eza que comme ça sabe, ayebi tem yango noção daquilo, tu es obligé então você é obrigado oya kosenga pardon na église a vir pedir perdão aqui em frente. si tu n'as pas péché contre l'église Mas se você não pecou contra ce a n'est igreja, pas c'est inutile isso é inútil. soki mpe toyebi na biso yango te Se frère nós também não temos olinga te conhecimento, topanza bango toyeba não yango procura espalhar para toyebi na todos biso yango chegar. toyebi na biso Nós kolinga não te sabemos, não epanzaka bana procure, koyeba para que se yango espalhe. yo kaka oyebi yango Se você que conhece, okobokisa yo na então vai arranjar com o concernido. ou bien Ou então, si tu as vu se você les viu, biso como a Bíblia está nos mostrando, tu as vu ton frère se você viu ou que o ta sœur a irmão péché pecar, bino mibale kende reprend-les vai, arrepende só vocês dois. pamela ye talise mabe na ye Arrepende, mostra soki ayokeli yo Se ele te esili ouvir, acabou. oganye ye Você ganhou. soki aboyi koyoka kende Se ele fidèle negar, pega a segunda testemunha. troisième fois Terceira vez, soki aboyi koyoka le mema se ele não quiser ouvir, leva comme para ça. a igreja. É ekomi assim. problème ya église É assim. mais sans quoi Mas sem o tosala qual, baconfession wana te não queremos esse tipo de confissão. eza malamu te Não é bom. tukizaka pasteur il faut Non, pasteur, tem que passar. il fallait Ele tem que passar. Voilà. Ce sont des souillures São inutiles. sujeiras. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Nós estamos à espera do Nous Senhor devons nous Jesus Cristo. préparer, Temos que nous nos preparar, consacrer, nos nous se consagrar. consacrer. Faut la Consagrar. prière. Cristo Faut la vem. distraction. Non. Saiamos das Vous savez, distrações. comme ça, nous sommes Vamos toujours. voltar Faut atrás. avancer dans les Vamos dévotions. avançar e Parce seguir que em le Seigneur frente. vient bientôt. Porque o Senhor Jesus vem em breve. Catholique comme qui? A católica se Oh, tornou. quand que vous confessez, Você vai confessar masumu na yo. os seus Ok, pecados. pas prêtre. Você vai ao padre. Ok, pas prêtre. Você vai ao padre. Confesser. Confessas. Sou salagi mabe. Se você fez o mal, Ok, vous confessez pas você prêtre. vai confessar ao padre. Et puis, E depois, as orações eram de dinheiro. Se você pegar, e que eles te cobram para você, confesse en bongo. até te dar dinheiro. Donc,
Quer dizer, tinha vários e vários Na sistemas. purgatório conta aqui na Até purgatório. como ensina o sistema Tinha purgatório. até sistema de purgatório. Só gostaria de mabe, Se você gostaria de fizer mal, sumo, pecou, e a capa vem preta, ao padre, a cobondo lá pôr ele vai orar para você. Acabou de pôr na Se yo, ele orar para você, alors nous avons voulu ça yo. então Deus vai te perdoar. Oh, frère Akufi, O irmão morreu. frère Akufi, Irmão morreu. azara que péché, Ele era azara que pecador. musumuki. Era pecador. Alors, Então, famille, a frère, família do irmão, famille, a moi, a sœur, a família da irmã, va vous préparer de bons vão preparar dinheiro vai ir para prêtre, e vem ao padre, a pes para padre, vão entregar o dinheiro ao padre. mongo a belé, Há muito dinheiro, padre a bonde o lá, padre vai orar. bona mutuana kufa de Para aquela musumuki, pessoa que faleceu, morreu Porque- como pecador, para que amena ye, a sua alma elongwa, que saia na lié de tourment, no tormento et que na purgatoire, e que vai no purgatório. que na purgatoire. Que vai no purgatório. Donc, mutakufi musumuki, Quer dizer, alguém morre pecador, famille, mas a família, no église, mo bonde ou a lá, igreja ore, famille apesi bongo belé, a família dá muito il faut dinheiro sango a bonde là, para que o padre ore, ouais, te va délivrer anuana. para que liberte a sua alma. Mutuana kufa de musumuki, Aquela pessoa ako morreu sala ba pecador, prière, farão várias amena orações ye fait le mon enfer, para que a sua alma ele saia na do prisão, inferno, saia da ele prisão, na lié de tourment, saia do na tormento, 5e lá dimension, na quinta ouais, dimensão matin na 6e e suba dimension. até a sexta dimensão. C'est du mensonge. Isso é mentira. Ce sont les doctrines des démons. São doutrinas de demônio. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Le purgatoire, c'est O aujourd'hui. purgatório é hoje. Purgatoire, les lois, Purgatório é hoje. Zambe, a Você délivrer yo, quer a que Deus te sucora motema no yo, liberte, sucora yo. o seu coração. Estamos a la bombe. É assim que Estamos você está nos em vida. vivant. Assim que estamos em C'est vida. le moment É o momento de purifier nos de âmes, purificar de nossas purifier almas, nos cœurs, purificar o de nosso purifier coração, nos esprits. purificar o nosso Parce espírito. que le sang de Jésus Porque o sangue de Jesus coule encore. ainda está circulando. Quand tu es encore vivant, Enquanto você está em estamos a la vida, bombe, mon frère. enquanto você está em vida, C'est le moment ya kusenga pardon ya é o momento de pedir perdão e arranjar a sua vida. Soko kufi. Se você morrer, Liwa eshanjaka te. a morte não muda nada. Ote Ou não, nakobomba lisumango vou guardar esse pecado. nkona kokufa No dia que eu morrer, bako prier pona ngai. vão orar por mim. Nzamba longola ame na ngai Deus tire a minha alma, na enfer. do inferno Ekende na séjour de mort. e vai até Na séjour de mort. lá na estadia de morte. Ah, ekende na lieu de repos. E vai no repouso. C'est le mensonge. Isso é mentira. Purgatoire za lelo. O purgatório é hoje. Nous en sali mabe. Se você cometer, Oya bete pa pasteur. não venha também ao pastor. N'importe quel sumu. Ah, Non, para tu viens na kende na kofumu na pa deixa pasteur. vir falar ao pastor? Non, 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 non. Não, não. Tu vas, oya pa pasteur. Você vai vir ao Pas pasteur de pastor. Dieu. Você, de Deus, Soko monique. se você ver que Oza na faiblesse wana penza. tem aquela fraqueza, Moni penza kuzo kokate. diz que não estás a Likambo conseguir, zo tumisa yo. algo que está te incomodando, Mais ya ko senga secours. venha pedir Pas ajuda servir de Dieu. para o En tout servo cas, de c'est Deus. ça na nzambe. Ah, servo de Deus, Nazo kunda na démon nazo eu estou a kokate. lutar por esse demônio, não Loba, consigo. kobamba Fale, pete. não esconda. Loba. Fale. Naza na problème boye. Tem um problema X. Depuis le monde Diz então, não naza na consigo. posa lisuni ya Eu prière. necessito da vossa ajuda. Bakobondela mpona yo. Vamos orar para você. Na bakosala grâce bakangoli yo. Aí Deus pode fazer graça e Mais kobomba kapete. não esconda. Ozokoka te. Não estás a conseguir. Oza na vie ya masumu. Ah, você tem Oza na vie ya masumu. Obombi. Ozokoka te. Não consegue. Okoka pe okoka te kutuvela la serviteur. Também não consegue se Ou encontrar você com não o servo. se- Não consegue pedir ajuda. Ce n'est pas bien. Não é bom. Nous devons avouer nos péchés. Ah, nós temos que confessar os nossos pecados. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Mais n'allez pas faire des repentances Mas não façam ou des arrependimento confessions ou confissões en public. em público. Dans la Bible, Na Bíblia, bateau bazali kosala as pessoas que ba confession publique na qual epona faziam acte 19. confissões Acte bíblicas, 18, je crois. foi C'est na, acte 19. acho que é Atos Si je ne 18. me trompe pas. Entre Se não me acte engano, 18 et 19. entre Atos 18 e C'était 19. des gens, Foram pessoas, ezalaki bateau, eram pessoas bazali kosala que faziam, ba art magique publique. que praticavam atos Ntango mágicos, bandimaki, usavam esengeli basala ba magia. confession Eles publique. tinham que fazer confissões Basala públicas. repentance Tem que publique. fazer arrependimento público. Ça se trouve dans Acte, je Se crois. encontra em livro de Atos, Si je ne me trompe pas. se não me engano. Acte chapitre 18. Atos capítulo 18. Lisons cela. Vamos ler. Acte 18. Atos 18.
Acte 18. Atos 18, Non, acte 19. Atos 19, Verset 18. verso 18. Plusieurs de ceux qui avaient crié venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. 19. 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé leurs arts magiques et ayant porté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. Frère, Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros. aí viu usar que mané, Quer frère. dizer, sabe que Não, você que mandou? Quartier m'a viu usar que Todo mané. bairro sabe que você Você que criou mandou. magicien. Você é um grande mágico. Lelo livrei mensagem. E hoje você criou na Meu frère, mensagem. faut la repentance. Tem que fazer um arrependimento Follow público. pas. Tens que falar Não, publicamente. eu vou falar que não sabe. E eu que fazia assim, olha, fazia Agora a gente vê Jesus. Hoje eu quero Jesus. Não finja. Não finja. Mas não é qualquer ou qualquer coisa. Passei sim. Vem passar em frente. Non. Não. Nous ne croyons pas au purgatoire. Nós não cremos em Nous purgatório. ne croyons pas à ces choses-là. Nós não cremos nessas coisas. Quand l'homme meurt, Quando o homem morre, péché, pecador, aucun peut pécher pour você nous. também vai pecador. La mort ne change pas l'état de l'homme. A morte não muda o estado Il do va homem. te changer, eu te ma A sœur. morte não vai te mudar, minha irmã, meu irmão. Détenionso. Toda árvore Et puis il a côté tengami. cai onde está inclinado. Ce que ça penche mi botan au kili. Se você está inclinado Só no vou mundo, ouvir. se você morrer, Tira la você irá mesmo também no tormento. Mais si tu penches, vous avez penché. Se você está inclinado Côté à mon limo. lá no lado Vous avez espiritual, penché côté à você Jésus. está inclinado em Só vou Jesus. ouvir. Se você morrer, Aucun allié de repos. você vai ao repouso. Ndenge ni ozalaki no mutu ya mokili. Como é que você não Tu aimes beaucoup le monde. Você ama muito o mundo. Okufi, Morres, alexandre akitofana allié de aí repos. Deus vai te colocar no repouso. Non, même te trucs qu'ils ont prié, tout ça, il a veillé. Mesmo se nós fazermos Você vai vigília, ser jejum, Tu ne changeras pas. tu não vai mudar. Si tu veux changer, Se você quer mudar, tu veux changer, tu es se parti. você quer mudar o seu C'est arrependimento, maintenant. é agora. N'attendez pas la mort. Não espere a morte. Lisons dans 1 Jean. Leamos em 1 de Jean João, 2. 1 de 1 João, Jean chapitre 2. capítulo 2. 1 Jean chapitre 2. 1 de João, capítulo 2, Verset 1er. verso 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amen. Amém. Bible azobi. A Bíblia diz: Nakomeli bino makambo oyo. eu vos escrevo essas Ezate coisas moko na kosala masumu na nko. para que não possas pecar Moko na de kosala masumu propósito. te. Não pequeis. Mais nayebisi bino Mas makambo vos oyo. digo isso Po ete boyeba yango. para que saiba. Soki par exemple, Se por moto exemplo, moko kati na biso alguém no nosso meio asali mabe, asali lisumu. ou pecar, Frère, irmãos, diable aya te. que o diabo não venha, Abanda kokoso makambu. Asiso espoir que possa tirar sua esperança, ou você se perdeu, acabou. La Não, Bible dit, a Bíblia diz: toza na avocat. nós temos um advogado. Nós temos um advogado. Nosso advogado C'est Jésus-Christ, est é là. Jesus Cristo. o justo. Jésus, il est là. Jesus está lá, Le trône à grâce. lá no trono da Ça graça, qu'on intercédé está intercedendo a nosso favor. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Diable ça va accuser yo. Se o diabo vier te acusar, esse teu filho é um pecador. Jésus vient le bas. Jesus lá está dizendo: ele está lhe ver sem Papa, pecado. qu'il est Jésus. Porque o sangue de Et nous, Jesus si on a biso. está nos lavar. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Ce qu'on s'allume à bé. Se você pecar, Pareré. Nous avons un avocat. nós temos um advogado. Vai no quarto, Qui n'est que implorer Nzambe. vai implorar a Pendant Deus. qu'on va de la grâce à Comece Nzambe. a orar.
yemba na yo, yemba Cante, nzembo, cante. lela masumu na yo, Chore, ondela Nzambe, ore a Deus. Nzambe akupurifie yo. Deus vai te Même purificar. par les jeûnes, Mesmo tu com peux faire le jejum, jeûne você pode et fazer les jejum prières. e Par les oração. jeûnes et les prières, Através de Jesus de nous oração, purifions nos nós âmes, nous purificamos purifions nos nossas almas, nós cœurs. purificamos nossos corações. Alléluia. Amém. Mais ça, tu ne pas padre. Não é num padre, ou para te Nenge perdoar. balosa na catholique. Ah, como estávamos lá na católica. Osali musumu. Você peca, Oyibaki. ou você Osali roubou, como? você Que adulterou, pas padre. vai ao padre. Não, na ibaki lo kabatu. Ou não, roubei coisa ali. Oyibaki ni. Roubaste o quê? Na ibaki Eu bongo roubei kabatu. dinheiro ali. Bon. Ó, Kele fuka mawana. vai se ajoelhar aí, Okobeta okosala prière ya. vai fazer oração de... Ikukuna Maria. Ah, 50 fois. vai fazer a oração da Ave Maria 50 50 fois. vezes. Omoni chapelle wana. Então vê aquele... Frère. Chapelle wana tokoma kibazoba ko ba ikotanga osanga mumma na mumma. Ah, nós sabemos Opa, contar nina aqueles tua. lugares, cada... Oyebi ndenge ezalaka chapelle wana. Vocês sabem como é que é. Obandi na nguma nango. Você começa na primeira... Ozotanga. Ozobondela. Começa a orar, começa a orar. Jerusalém, ozobondela ba prière Começa a bele. orar, tem várias Prière orações. ezalaki na una mutu. Aquelas orações nós temos Soko na sisi mente. kobono tourne nyonso Se esili. terminar e girar todos aqueles degraus, Ayisa ko prière soki 50 fois soki de maneira a combien orar fois. 50 Soko quantas esili. vezes se termina, Ah donc komi pardonner. ah, você está C'est du perdoado. mensonge. Isso é mentira. C'est le travail des Gélèques. Isso é trabalho da loucura. Nous avons nos avocats. Nós temos nosso C'est advogado, notre Seigneur é o Jésus. nosso Senhor Jesus Cristo. Yebo bazali Ele próprio fez. victime expiatoire. Ah, o vítima Azambeka oyo amipesaki. Ele é o sacrifício que se Ona sacrificou kolibisa masumu na biso para a kosikula. expiação dos nossos pecados. Alléluia. Amém. C'est pourquoi mes frères, Por isso, meus ces irmãos, choses-là, essas coisas ce sont des choses são coisas de l'Église catholique. da Igreja C'est Católica. l'Église catholique É a Igreja Católica qui a mené toutes ces choses-là. que introduziu essas coisas. Basili kolongola doctrine, Acabaram de retirar toda a doutrina. doctrine nyonso balongoli A yango. doutrina foi retirada. Bakosi bakredo, Introduziram badogme. dogmas. Frère, Irmão, à tel point que a tal lokola ponto doctrine que, ezalaki soutien, assim que já não havia mais doutrina, donc quer dizer, bato bakufi frère. as pessoas morreram, irmão. Soko koti na fausse Se doctrine, você entrar na falsa fausse doctrine doutrina, memaka pe liwa la mort spirituelle. a falsa doutrina leva a Você morte não é doutrina, espiritual. velho. Não brinca com a doutrina. C'est pourquoi mon Bible nous recommande Isso ça. que a Bíblia está nos Nous recomendando. devons être attachés Temos que estar à ligados la sainte doctrine. na sã doutrina. Ne croyons pas n'importe quoi. Não creias em qualquer Si coisa. vous croyez que vous Se êtes, vocês creem nas il falsidades, restera. você Tu ficará. n'iras pas dans l'événement. Você não irá ao Et ça peut arrebatamento. t'amener même à la mort. Isso pode te levar até a morte espiritual. Ça, c'est la vérité, Isso é frère. verdade, irmão. Église, A igreja oui, ezalaki, que estava, ezalaki trône ensemble, aqui era o trono de Deus, et s'il faut changer. acabou de mudar. Donc Satan Quer dizer, Satanás, a commis à toi de mettre trône na tia na kati ya batu. quer dizer, Atiamo na kati ya tornou aquele église. seu trono Parce que colocou mon na livre igreja. cité. Porque já não Il n'y havia avait morte, plus já d'amour. não havia morte, Il n'y avait plus la communion. não havia Et il companheirismo. a aussi enlevé, Ele também il a ôté tirou l'écorce, as la cascas, normale doctrine, tirou a doutrina. Frère. Irmão, plus d'espoir. já não havia esperança. Assiégé pendant la Ele église. sentou mesmo na igreja. Et comme une synagogue à Satan. Agora era uma sinagoga de Satanás. C'est devenu l'église, la synagogue de Já Satan. se tornou uma sinagoga Le de diable a Satanás. assiégé là-bas. E o diabo sentou-se Il ali. n'y avait plus d'espoir, frère. Já não havia mais esperança. Irmão. Oui, mes frères et sœurs. Sim, meus irmãos e C'est irmãs, pour cela, mes frères, é por isso nous devons garder nós la temos que doctrine. guardar a doutrina. Les Gélèques, A Augusta c'est ce travail qu'il avait fait. foi o trabalho que ele fez. Il est venu Ele veio, dévorer l'écorce veio devorar as cascas de l'arbre. da árvore. Là où coulait la vie. Ele tirou a vida, Parce que la vie à arbre. onde se Là, passava a longoli, vida. longoli, baposo, baposo, Ele nyonso, tirou longoli. todas as Il cascas. était tikali kaka mukua ya pamba. A árvore Et ficou tikali apenas kuelele. aberta assim. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Bato bakufi, As pessoas morreram, s'organiser. as pessoas se Il n'y a organizaram. plus d'espoir. Já não havia C'est ce esperança. qui a fait É aquilo que fez les troisième insectes. o terceiro insecto. Les mêmes insectes, O mesmo inseto, mais dans sa troisième phase, mas na sua terceira il est fase, venu dévorer l'écorce. ele veio devorar as cascas da árvore, Qui est la doctrine de que l'église. é a doutrina. Alléluia. Amém. Namoni lena sokeyi. E que a hora já avançou. Ceux qui apprennent à l'éloquer, le Seigneur Afirmamos aqui hoje que o Senhor bénisse nos abençoa ricamente. Amen.